presidente da Muscle Contest, produtor do Olímpia. Estou com o Diego Montenegro, Kaique, e a gente está esperando o Zancanelli, né? Senta aí, pessoal. Esse é o Arnold Talks 2023, com as melhores estrelas. Com as melhores estrelas do mercado. Renan, você não quer sentar aqui junto com a gente, que em casa eu tenho que sair para julgar o bodybuilding profissional? Ô, Chicão, fala para eles que antes de começar o absoluto, eles me ligam, o Renan vai continuar aqui comigo. Bora lá. Precisa mais uma cadeira, acho que pro Zanca, né? Ah, tá. Então, pessoal, vamos direto ao assunto aqui, duas das grandes estrelas do nosso esporte, Men's Physique. Minha previsão foi sempre que a próxima categoria a ganhar o Mr. Olympia, que vai ser brasileiro, é o Men's Physique. Porque a gente tem uma quantidade exorbitante de atletas brasileiros que têm a condição de ganhar. Logicamente, na categoria clássica, a gente tem o Ramon Dino, mas é um cara só nos 10, realmente, que a gente pode apontar. Enquanto que a gente tem mais ou menos 20 atletas no Men's Physique com condição de chegar entre os 5 primeiros. Começar com um cara que realmente é um icônico no esporte e está batendo no top 3. Mas chega de top 3, Diego. Chega de top 3. Falou o top 2 no Arnold, né? Só que a gente sabe que o mais importante é o Olímpia. E graças a Deus. Zanca, vem aí. Olha o monstro. Meu Zanquinha. Já falamos mal de você, então não tem problema. Eu, mesmo tendo tanto tempo de competição, principalmente para o Arnold agora, eu percebi uma evolução muito forte do meu físico. E a gente teve... Eu fiquei bastante doente, eu fiquei 20 dias sem treinar depois do Olímpia, eu voltei doente lá de Las Vegas. Eu fiquei 20 dias sem fazer dieta e tive só 7 semanas de preparação para o Arnold, mesmo assim a gente conseguiu colocar um físico completamente diferente do Olímpia, um pouco mais pesado e com um condicionamento igual ou até superior. Então, pensou assim, agora, um planejamento de praticamente 8 meses até o Mr. Olímpia, acredito que o físico possa encaixar de uma forma que eu vá trazer todos os requisitos para ser campeão. Olha, uma coisa que eu posso falar para os fãs que estão assistindo aqui o Arnold Talks, o pessoal diz que não fica confuso um pouco o julgamento, mas por que o Diego vai tão bem nas categorias? Primeiro, consistência, cara consistente no condicionamento, não muda muito, os juízes sempre veem ele com a mesma consistência. E o segundo, o balanço do físico dele. A gente geralmente julga um atleta, o que tem errado com esse cara? E é muito difícil se apontar alguma coisa errada com o Diego, muito balanceado o físico dele. Então, vamos agora para o Kaique. Kaique, logicamente você é um dos caras mais amados no Brasil na Men's Physique, e eu sei por quê. Você é um cara carismático, com um corpo incrível, né? Mas a verdade é que a esperança do Brasil é que você se torne Mr. Olympia e você tem essa capacidade. Amém! Mais quero. Você tem essa capacidade e eu acho que é isso que frustra mais os fãs seus, né? Que o pessoal fala, meu, esse cara pode ganhar a Olímpia. O que está faltando, na sua opinião, e lógico que a gente pode abrir aqui e ver o que a gente acha que realmente está errado. Eu acho que, depois da mudança que eu tive pós-Olímpia, eu entrei em contato com o novo coach, ele está sendo muito ambicioso, ele existe uma grande evolução entre o Olímpia e o Arnold Classic Ohio. Então eu acho que falta realmente tempo, eu sou um dos caras mais novos do top 10 e eu sei o que eu tenho que melhorar, eu vou trabalhar duro e se Deus quiser eu vou apresentar um físico realmente mais consistente e melhor até o final do ano. Olha, eu não julguei a sua última competição, mas é lógico, a gente pode ser juiz, mas eu sou um profissional e algumas vezes eu sou um fã. E eu realmente fiquei chateado porque eu achei que você estava muito perto da vitória. E as pessoas têm que entender, os fãs, é uma linha para você poder vencer. Você podia ter vencido aquele evento. Sim, o arco central, na verdade, meu último campeonato foi Tri-City Classic. E ele realmente falou, cara, foi mais questão da tua pose de costa, porque na minha opinião estava ganhando de frente. Eu fui muito feliz, então
na Pro League são detalhes, são todo mundo muito bem. Então, um certo detalhezinho que fez o cara ganhar, mas é algo que eu posso mudar da noite pro dia, e é isso que eu estou trabalhando em cima agora. Incrível. Outro atleta fenomenal que a gente tem que sempre lembrar é o incrível Zancanelli. Zanca, você é um outro cara que eu vou falar, não alcançou ainda o potencial dele. Pessoal, eu falo isso abertamente, logicamente o Ramon conquistou muitas grandes vitórias no esporte, o pessoal fala muito do Ramon, mas eu acho que o pessoal, olha, eu como juiz do Olímpia, do Arnold, você pode estar lá, do lado dele, e você provou isso. Você provou isso aqui no Brasil, no qual você e ele competiram junto no Muscle Contest no Rio de Janeiro. E, cara, era uma linha entre vocês. Qualquer um podia ter ganho. Mas o Ramon tem sido mais consistente. Ele tem sido mais consistente no físico dele. E quando você faz shows incríveis com aquele show do Rio, aí depois chega outro show, nossa, não é o mesmo Zanca. O que você tem que fazer para ter a consistência do Diogo Montenegro no Men's Physique na Classic? Fala, Tamer, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, estou muito feliz. Obrigado, galera, por todo mundo estar aqui. E a gente já teve outra conversa como essa, dessa cobrança que você me fez sobre constância, sobre apresentar um físico condicionado completo todo o show. E realmente, alguns shows, um deles foi a última Expo aqui no Rio, onde eu fiquei em terceiro lugar. Foi algo que a gente arriscou um carb-up mais pesado, coisa assim, e erramos na condição. Depois viemos de 2 shows acertando, que foi México e depois o Olímpia. Você acertou legal no México e no Olímpia, é. Então, acho que agora a gente acertou a mão, achamos o caminho, não vamos tentar mais nada diferente, entendeu? Sabemos o que devemos fazer, e agora é trabalhar duro para evoluir o físico, trabalhar nos pontos e apresentar um físico melhor esse ano. Incrível, Zancanelli. Diego, você é um veterano do esporte, né? Agora você está vendo gerações e gerações de novos Men's Physique entrando no Brasil. A gente está na época de ouro do fisiculturismo nacional. E o que eu acho legal, que muita gente não sabe sobre o Diego, que ele está inspirando muitas pessoas. Você treina muitos atletas, até profissionais, não é? Até profissionais você treina. Fala aí para a galera alguns outros atletas profissionais que você treina. Cara, na verdade, hoje eu diminui bastante o ritmo do meu trabalho como treinador. Isso foi um acordo que eu fiz com meus patrocinadores para tentar trazer um foco que sempre faltou para as competições também. E principalmente depois do meu segundo top 3 no Olímpia, eu vislumbrei realmente aquela chance de ser campeão do Olímpia no ano de 2023. E conversando com meus patrocinadores, eu decidi diminuir o meu trabalho como coach para focar mais no meu trabalho como atleta e ter mais respaldo das empresas. Isso foi um acordo que foi ótimo para a minha vida. Inclusive agora, hoje, eu já não tenho mais nenhum atleta profissional. Mas quem que você tinha que você treinava que era profissional, então? Edivan Palmeira foi Edivan Palmeira, se destacou. Eu fiz toda a preparação dele até o Olímpia. E, enfim, depois a gente... Até porque ter uma relação entre um atleta que está competindo com você dentro da liga profissional, disputando um Olímpia, é muito difícil. Então, de forma amigável, a gente... cessou a nossa parceria que a gente tinha. E eu fiquei só com os atletas amadores e reduzi muito esse número. E foi algo bem inesperado assim para mim, porque eu sempre fui apaixonado por fazer consultorias. Eu já tive 300 clientes de consultorias ativos e trabalhando completamente sozinho. Então, eu nunca pensei que eu pudesse conseguir fazer uma redução e eu continuasse me sentindo bem com isso. Mas eu me senti tão bem, sendo praticamente 100% atleta e me dedicando somente a isso, que parece que tudo se pagou. Então hoje eu tenho mais ou menos 100 clientes de consultoria, atletas e não atletas, e isso já faz muito bem para a minha vida. Eu não fico com tempo ocioso, estou sempre trabalhando, estou sempre falando com eles, mas isso não me atrapalha de forma alguma em ser atleta. Então eu digo que hoje eu sou 100% atleta profissional e vou direcionar todo o meu foco para ser campeão do Olímpia. Super, agora você não tem desculpas mais. Sem desculpas. Kaique, de novo, eu sempre falo isso, grandes atletas, campeões, não são definidos pelas vitórias, mas pelas derrotas. Agora, você está na hora de mostrar o seu total potencial, você mudou de treinador, vamos aprofundar nisso.
qual que é a diferença entre o seu treinador antigo e agora, na dieta e no treino? Eu acho que ele presta mais atenção no meu físico, porque o meu físico muda muito rápido. É um físico realmente que responde a qualquer manipulação de dieta ou treino. E nós focamos mais no descanso. Ele percebeu que o meu físico já estava estressado de fazer tanto cardio. Eu não preciso de tanto cardio igual as pessoas normais. Ele aumentou minha comida. Então realmente diminuiu o meu treino, o volume de treino. Foi realmente uma prestação. Eu fiz todos os dias eu mudo a atualização e ele vai mudando. Hoje vamos diminuir o cardio. Amanhã vamos aumentar a comida. E todo santo dia. Ele manda a rotina de pose. Então ele é um cara muito, muito metódico. É algo que eu sempre sou. E cara, eu estou muito feliz com o nosso trabalho junto. Espero uma grande evolução até o Olímpia. Olha, Zanca, uma coisa que eu queria perguntar para você, e na verdade isso é uma pergunta que pode ir para todos eles depois, você pode continuar com essa pergunta que eu tenho que ir lá julgar, ver quem que vai ser o novo profissional. Eu vejo que quando eu estava treinando, eu falei isso no outro talk com o Ronnie Rabbit, cara, a gente era muito, muito rígido com a nutrição. Mas muito rígido, eu só podia comer uma quantidade de arroz, só esse tipo de carboidrato. Hoje eu vejo atletas com uma diversidade muito grande, o pessoal está comendo pizza, bolo, tudo no Carb Up. Como você vê isso e como vocês três fazem isso? Eu vou deixar você continuar com essa pergunta, por enquanto que eu passo lá. Obrigado, Valeu, Tamer. Falando sobre minha carreira, minha experiência e tudo que eu já vinha fazendo, carbar sujo nunca foi bom para mim. Já tentei várias vezes e acho que nem vou falar a maioria, mas todas as vezes que eu tentei eu não subi com um físico tão bom quando eu poderia subir se eu tivesse carbado limpo. Então, o Pacho fala para mim assim, Zanca, para você subir bom você tem que subir passando fome. Então, o meu carb up eu passo mais fome do que a dieta. Então não tem nenhum momento confortável assim que eu estou comendo bem. O meu físico ele enche muito rápido. Eu preciso assim de 2 dias carvando no máximo. Se eu passar disso vai vazar água, entendeu? Então eu não sou a favor. Já vi pessoas que dão super certo, né? Não sei se o Kaique ou o Diogo fazem, mas comigo não tem como. Diogão e Kaique. Eu particularmente vou pela linha do Zanca. Também já experimentei carbar sujo, mas não funcionou. Eu sempre tive alguns problemas de digestão, de estufamento. Então, você trocar uma comida limpa que você tem usado durante 3, 4 meses por algum alimento que você há muito tempo não consome, por mais que às vezes não seja um alimento tão sujo, pode ser que cause alguma reação negativa para você. E eu vi muito isso, simplesmente querendo trocar um alimento simples, por exemplo, uma batata doce por um arroz, ou vice-versa. Então, assim, o meu Carb Up, praticamente, eu uso todos os alimentos que eu usei durante a preparação, só que, obviamente, em quantidades diferentes. Eu já sou um cara diferente do Zanca, que tem uma dificuldade absurda de encher o meu físico. Então, eu preciso de uma quantidade muito grande de comida. E, assim, para vocês terem noção, eu faço 2 dias de Carb Up e praticamente eu como, nesses 2 dias, são 10 refeições, com volume de comida mais ou menos 300, 350 gramas de arroz, acompanhado de alguma coisa. Por exemplo, um leite de arroz, que tem uma concentração de carbo bem alta também. A farinha de arroz, que eu posso comer um pouco menos, mas também vou conseguir uma quantidade de carbo bem alta. Então, assim, é um volume de, quilos de comida em 2 dias. E se eu fosse usar algum tipo de alimento que não estava na minha preparação, eu tenho certeza que eu ia subir no palco estufado, com gases e etc. Então, assim, na minha opinião, o atleta deve buscar sempre fazer o Carb Up usando os alimentos que ele usou durante a preparação ou os mais similares possíveis. Então, por exemplo, se eu uso arroz durante a minha preparação, eu consigo usar um leite de arroz, uma farinha de arroz, sem mexer muito nos outros alimentos. Cara, falou perfeito, isso que eu ia falar. Você tem que usar os alimentos que você usa durante a preparação inteira. Eu nunca imaginei que eu ia comer hambúrguer, batata, sushi.
E eu fiz preparação comendo só tilápia. Literalmente um mês só tilápia. Mas com o meu novo coach, durante a preparação inteira, ele fez eu comer hambúrguer. Então já tava, tipo, meu intestino já estava acostumado com aquilo. Independente, e eu preciso bastante de calorias para encher também. É óbvio que eu sempre tô seco o ano inteiro. Então foi uma estratégia nova para mim no começo da semana, entre aspas, sujar, mas não fui sujar porque meu corpo já estava acostumado com esses tipos de alimentos e já foi a mesma quantidade. Então para mim o mais importante é os alimentos que você está usando durante a preparação é o que você vai usar para o carb up. Sensacional. Então, o que também é muito importante de pontuar, nós estamos com 3 atletas profissionais da elite, que são referências, que já têm um autocontrole imenso, mas fica a dica para vocês que são iniciantes, vocês que estão buscando ser um atleta cada vez melhor, o que eu vejo muito, eu tenho certeza que vocês vão concordar, pessoas que se preparam, ficam no pré-contest e vão competir e acham que o dia da competição é o dia que, eu vou comer, finalmente é o dia... Piquenique no backstage. É o piquenique do backstage. Zanca, você já viu muito disso? Muito. Isso é um grande erro, principalmente baseado no que você falou, Diogão. E a gente vê até nos profissionais, no meio dos Alguns profissionais. É mais raro, sim, mas quando eu era amador, assim, chegava no backstage, assim, era um compartilhando batatinha com o outro, cara, como isso aqui, né? Engraçado demais. A gente vê, cara, eu falou certo, inclusive no profissional, hoje em dia, por exemplo, o Olímpia teve, na Men's Physique teve 50 ou 70 atletas, alguma coisa 70, assim. Então, assim, foi muito fácil de você ver coisas absurdas. Então, você via caras com uma malinha de rodinha cheia de comida, assim, sabe, com quilos de comida. Então, você pensa, cara, você é um atleta profissional, você geralmente tem um plano a ser seguido. Então, o que acontece muito no amador e alguns profissionais é fazer um carb up de forma completamente descontrolada e sem calcular, pensando somente que você precisa comer qualquer coisa que tenha ou uma quantidade de sódio ou uma quantidade de carboidrato para jogar para dentro e conseguir um estufamento, que é isso que ele vai conseguir na real. Então, assim, uma coisa que eu também fazia quando eu era mais novo e lá 7, 8 anos atrás, é realmente não calcular e achar que eu ficar pegando batatinha ou ficar pegando um punhado de uva passa e metendo na boca. Cara, muita gente faz isso, mas não faz sentido nenhum, porque, cara, o fisiculturismo é uma ciência e é tudo muito exato. Então você precisa entender a quantidade exata de sódio que o seu corpo precisa, você precisa entender a quantidade exata de carbo que o seu corpo precisa, de gordura, e a ingestão hídrica no dia da competição é muito importante também. Então, assim, é tudo muito bem calculado. E o que a gente vê hoje em dia são, na verdade, poucos atletas que realmente respeitam o que é passado, respeitam essas condições fixas que ele precisa ter ali no pré-competição. Sensacional, vamos lá. Lembrando, galera, que no fim a gente vai abrir para vocês poderem perguntar algo aqui para esses ídolos, esses caras que são referência. Champs, Kaique, você fez uma temporada agora maior nos Estados Unidos, né? Você ficou quantos meses? Não, voltou para sua cidade, né? Mas você estava se preparando muito no Brasil. Sim, desde o Olímpia. Agora você conseguiu realmente se preparar, ficar lá. Isso mudou algo? O que foi de diferencial, além dessa transformação do coach, essa mudança do coach? Tem algo que mudou, porque a gente viu ali um shape evoluído, um Kaique confiante como sempre, e algo diferenciado. O que virou a chave, o que mudou além do coach? Porque todo mundo coloca essa mudança muito em cima do seu coach. Mas existe algo além? Cara, eu acho que eu tava na minha rotina, na minha casa, com o meu carro, não tava dependendo de Uber. Tipo, eu gravava, mas gravava na hora que eu quisesse. Tipo, eu só tava na minha área de conforto. Treinava, fazia o que eu tinha que fazer, mas nada de especial. Realmente o que mudou foi um cara prestar atenção no meu físico, porque o meu físico realmente muda. Tu olhava pro meu físico, tipo, 6 semanas antes e falava, mano, tu pode subir hoje. Hoje em dia, tipo, eu não faço nada de diferente do dia da competição. Eu acordo, eu tomo o meu café, eu bebo a minha água,
antes do palco, antes eu comia, eu não como mais, eu tomo um pré-treino, literalmente como se fosse treinar, e subo no palco, como se fosse tipo, agora é hora de eu treinar, vou dar um pumpzinho aqui pra subir no palco. É completamente diferente, não corto água, não corto sal, é uma rotina normal, tipo, acordo, hoje é dia de competir. O que eu faço de manhã? Aveia, ovos, é isso que eu vou comer. Caraca! Eu bebo 200 ml de café, é isso que eu vou tomar. Aí antes do backstage, como se fosse o meu treino. Eu tomo meu pré-treino, coloco meu Horus, coloco minha creatina, meu carbo em pó, tomo, faço aquele pump e subo no palco. Sensacional. E aquilo que a gente falava às vezes, pô, o Kaique tá pronto. Como é que chega lá e não tava, né, porque, velho? Tipo, se tu falar isso pra um atleta normal, É. ele vai achar bizarro, cara. Como que esse cara tá bebendo 3 litros antes de subir no palco? Se qualquer um fazer isso, ele vai entrar gordo, ou aguado. Entendeu? E eu ainda acho que tem como entrar um pouco mais 3D. Boa, mas vamos buscar. Zanca, todo mundo quer saber qual é o próximo passo do Zancanelli. Você já tem um planejamento do ano? Qual é a sua próxima meta? Qual é o seu próximo palco? Como você vai pisar no Olímpia lá? Tem isso tudo programado? Já está em andamento? Sim, já está na cabeça. Compartilha aí com a gente. Já estou sonhando com isso. E o show que decidimos ir vai ser o Tampa Pro. Vai ser no comecinho de agosto. E uma semana ou 2 semanas depois o Tampa vai ter o Texas. O objetivo é chegar e pegar a vaga no primeiro campeonato, lógico. Mas se caso acontecer ou não acontecer, eu também tenho vontade de fazer um show depois. Se for uma semana depois, vale muito a pena fazer. Melhor ainda, né? E eu busco hoje ser mais conhecido pelos árbitros internacionais, pisar no palco do Olímpia, eles me verem e me olharem diferente. Então, eu com um show maior, né, isso é muito importante como o Tampa Pro, é uma excelente estratégia para eu chegar lá sendo melhor visto. Mas eu tenho vontade de subir no Brasil sim todo ano, é muito bom subir aqui, a torcida da galera é sempre muito importante. E vai ter um show logo depois do Olímpia. Antes do Olímpia eu não penso em fazer nenhum show no Brasil, a não ser que das piores coisas aconteçam, eu perca o Tampa, perca o Texas, e aí eu preciso correr atrás da vaga de outro show. Mas vai ter o Fitpira depois do Olímpia, acho que uma semana depois do Olímpia, e pô, já vou estar pronto, né, cara? Eu acho que é uma excelente opção de tentar já pegar a vaga para o ano seguinte, depois ter um maior tempo de off aí, evoluir, trazer um pacote melhor. Sensacional. Diogão, tá rindo à toa aqui, o Diogão e tal. Como que está o andamento? Já está no seu planejamento agora? Tudo rolando para o Olímpia ou ainda você está numa fase de manter algo? Como é? Explica para o pessoal que não tem uma noção. Certo. Porque acha que às vezes você tem que fazer off, ou booking, ou pré-contest, ou você faz o pré-contest o ano inteiro. Tem pessoas que não entendem isso. Tá. Então, o que é o planejamento do Diogo para esse Olímpia e o que você espera desse Olímpia? Vamos lá, para o pessoal entender, eu, como fui top 3 do Olímpia ano passado, então eu já me classifiquei para o Olímpia do ano seguinte. Isso me dá um conforto bem grande, porque eu não preciso ficar competindo atrás de vaga. Então a gente pode fazer um planejamento adiantado. E foi isso que eu e meu treinador fizemos. A gente decidiu que ia competir o Arnold no início de março, e depois o Arnold ia ser um processo de recovery, de recuperação, ia descansar o meu corpo, para a gente, por volta de maio, junho, começar uma prep direcionada para o Olímpia. Sendo que essa prep não vai ser como as outras, que eu já fiz um off de chegar com os meus 1,68 m de altura, cheguei a 96, quase 97 quilos. A gente não vai fazer mais um off assim. A gente quer manter no máximo, uma média aí de 8 quilos acima do meu peso de palco, no máximo. Então, eu vou poder estar aí com aproximadamente 88, 87 quilos, tentar manter um bom condicionamento, porque o que a gente não quer mais é ganhar quantidade de massa muscular ostensiva. A gente quer trabalhar muito bem os pontos fracos e amarrar cada vez a minha cintura e assim, dando um aspecto muito mais intenso da cintura fina e da cintura escapular bem larga. Então, assim, vai ser um trabalho diferente para mim.
porque eu nunca segurei muito meu peso e dessa vez a gente vai ter que segurar, tanto que eu já estou acho que é 5ª semana de recuperação. Eu já poderia começar essa fase de, entre aspas, off-season agora, mas eu tive algumas alterações nos meus exames e o treinador pediu para continuar em recovery por mais 4 semanas. Eu vou repetir os exames em maio, provavelmente já vai estar tudo alinhado e aí sim a gente vai iniciar o trabalho em direção ao Olímpia. E cara, como o Renan perguntou, quais expectativas, foi o que eu falei pro Tamer antes, cara. Assim, a gente já está fazendo um trabalho muito sólido desde 2020, a gente conseguiu 2 top 3 Olímpia, um top 2 no Arnold, e o meu físico continua evoluindo, por mais que eu já esteja há bastante tempo na liga profissional, você sempre vê um físico diferente, com uma evolução bem expressiva. Prova disso foi no Arnold. Então, assim, no Arnold tive só 7 semanas de trabalho. E pro Olímpia eu vou ter 8 meses, cara. Então, assim, isso me motiva demais. É um dos anos que eu estou mais confiante para levar esse título do Olímpia. Agora, realmente, é algo que não é mais só um sonho de garoto que eu tinha, sabe? Agora é realmente algo que eu vejo que é palpável. E isso me motiva cada vez mais a fazer as coisas certas, a dar o 1000%, mas a gente sempre consegue melhorar mais um pouquinho. Então, assim, algo que mudou muito na minha preparação é a questão do descanso. Antes eu não conseguia dar um tempo dos treinos, sabe? Eu queria treinar todos os dias e tal. Hoje eu já vejo o quão importante é fazer uma periodização de treino. Por exemplo, uma semana atrás eu estava em Orlando com a minha família e eu fiquei 12 dias sem treinar e livre de dieta, sabe? Claro que eu não consigo ficar 100% fora da dieta, mas eu todo dia comia algo diferente e fiquei 12 dias sem treinar. Isso eu nunca conseguiria se eu não tivesse desenvolvido essa mentalidade junto com o meu treinador, sabe? E eu comecei a observar isso quando eu fiquei doente no início do ano, que quando eu me recuperei e a gente ia começar a preparação para o Arnold, eu falei para o meu treinador, muito triste, muito chateado, mandei foto para ele, falei, treinador, você acha que dá ou a gente aborta o Arnold? Ele falou, não fala isso, cara. A gente vai fazer a preparação e você vai bem. E a gente fez essa preparação de 7 semanas e foi um dos melhores físicos da minha vida. Então, foi um descanso forçado, porque eu fiquei doente, mas eu pude perceber o quão importante é essa pausa para o corpo. É você deixar o seu corpo se restabelecer para depois você trazer esse momento de preparação, de tensão, sabe? E graças a isso, eu consegui parar esse momento das semanas passadas, consegui não treinar, consegui ficar um pouquinho off de dieta para fazer a preparação perfeita para o Olímpia. Sensacional, Diogão. Mas, ó, vamos trazer esse caneco, Diogão? Vamos esse ano? Salva de palmas aí pro Diogão. Obrigado. Tá quase, Valeu. Diogão, tá quase. Batendo na quase, mas vamos lá. Vamos lá. Se quiser, vamos. Caicão, agora a sua vez, praticamente a mesma pergunta que eu digo que eu fiz pro Zanca. Qual é o seu planejamento? Qual está agora no seu estado tanto de preparação? Você mantém muito, então praticamente é mais para a galera entender. Existe um offzinho, existe um booking, existe um pré-contest. E quais os seus próximos passos agora pro Olímpia? Primeiro eu tenho que qualificar para o Olímpia. Não, sim, então. Qual é o planejamento? Então, eu vou subir agora dia 22. Então, depois da Feira do Arnold, já estou viajando para a Califórnia. E se Deus quiser, eu vou conquistar essa vaga. Foi muito próximo à última competição. E depois disso, eu já vou entrar no off-season, que realmente eu preciso. Um dos principais árbitros falaram que, o que eu tenho que melhorar é mais questão da minha altura e estrutura. Tenho que ficar um pouco mais maçudo, porque eu sou um cara alto. Então não tem nada a ver com V-shape, que eu vejo isso muito na internet. Na verdade, eles elogiaram o meu V-shape, mas é mais questão de uns detalhes que eu tenho que trabalhar no físico. Legal, então vai fazer... Vou fazer um off e já emendar a preparação para o Olímpia. Sensacional. Mas primeiro, LA Grand Prix, dia 22, lá em LA. Buscar essa vaga. Tá chegando, hein, Caicão? Busca essa vaga pra gente, que é muito importante. Todo mundo torce muito pelos nossos grandes brasileiros, né?
E acho que antes de abrir agora para as perguntas de vocês, aí vocês podem interagir com a gente, falar um pouco do treinamento desnecessário do Zancanelli, né? Esse treinamento desnecessário aí, como é que tá? Virou uma marca registrada, mas você está oficialmente nessa pegada cabulosa de carga, de progressões, ou você agora também está periodizando, já trabalhando com a inteligência do treino, junto com o desnecessário? Conta aí o pessoal. Então, cara, eu gosto muito de treinar pesado, mas também tem o retorno negativo disso, que durante toda a preparação do ano passado, eu vim tendo muitas dores articulares, tanto joelho, cotovelo, e coisas que eu sempre estive tratando, fazendo liberação miofascial, sempre acompanhado de ortopedistas e tudo, mas não tem jeito. Na alta performance ela caminha realmente contra a saúde, é algo que eu vou sempre enfrentar. Eu não vou treinar leve, nunca vou, não vou treinar fofo, não consigo, impossível. E antes eu estava sem o Pacho infelizmente sofreu um acidente, acho que vocês sabem, e ele ficou um tempo afastado. E assim, eu treino pesado, mas sem ele eu não tenho a mesma confiança, sabe? Então assim, respondendo sua pergunta, eu estou na minha fase que eu estou mais forte. Nossa, moleque, parabéns, cara. Parabéns, mano, parabéns. O amigo ganhou, pai. Brabo. Brabo. Aí sim, Strongman, desculpa. Então assim, eu vim batendo recordes meu, tanto no supino, eu conseguia fazer, eu tinha feito com 70 quilos cada lado, no supino inclinado, para 10, 12 repetições. Eu consegui fazer 10, 12 repetições com 80 quilos lá em Florianópolis. Então, com uma boa execução. E meu joelho agora está 100%, então estou voltando a agachar. Agachamento era um exercício que era bom também. Então eu posso dizer que eu estou na minha fase mais forte. Estou comendo bem, as articulações melhoraram nesse off, consegui melhorar meu joelho, melhorar meu cotovelo. Então, o treino desnecessário vai continuar sendo desnecessário, né? A gente vai continuar fazendo, foi o que a gente sempre fez, o que trouxe a gente até aqui, o que a gente acredita e o que a gente aposta. Então, pode ter certeza que vai haver muito treino pesado nessa preparação. Boa! E o menino é fraquinho, né? Só batendo os PR nervoso, né? Os caras do Strongman que pira, fala, meu, o cara é fortíssimo sendo um bodybuilder, né? Então o pessoal fala que tem potencial, mas o esporte do Zanca é o fisiculturismo, ele ama isso, né? Então, galera, cadê o pessoal com o microfone? Aqui? Ah, já tem ali? Fala aí seu nome e manda bala para pergunta. Boa noite, meu nome é Igor. Antes de perguntar, queria agradecer pelo trabalho de vocês. É muito inspirador, de todo mundo. E aproveitando o gancho do treino desnecessário, minha pergunta é para o Zanca. Quando você... Não vamos falar do profissional. Antes de ser profissional, você já tinha uma periodização, e essa periodização de treino, ela era focada na hipertrofia com progressão de carga, que eu quero saber da sua força. Era focada na hipertrofia com a progressão de carga normal, ou você realizou, em alguma parte da sua vida, um treino específico para força? Desculpa seu nome? Igor. Então, Igor, nunca passei por essa fase para ganho de força. Mesmo quando eu comecei a treinar, quando eu tinha meus 15 anos, eu sempre tive a característica de ser forte. E isso veio desenvolvendo com o treino. Progressão de carga normal em busca da hipertrofia, né? E assim eu fui percebendo que eu era um cara forte. E isso começou a me empolgar também. Quando você vê que é bom em alguma coisa, você fala assim, cara, eu quero fazer mais, entendeu? Então eu acho que essa empolgação, sempre buscar me desafiar, sempre querer mais e tudo, veio essa parte desnecessária, assim, né, de treinar mais pesado. Mas por muito tempo, posso dizer até eu me tornar profissional, eu fiz muita loucura, né? A gente estava dando um exemplo hoje mesmo na palestra do Pacho, de um agachamento que eu fui fazer, foi anteontem. Não estava pesado como eu costumo fazer, estava com 80 quilos cada lado. Eu tirei a barra, assim que eu tirei a barra, eu senti pinçar as costas. Não foi dor, não foi tipo, me lesionei, mas foi um sinal. O Zancanelli de 5 anos atrás, iria agachar 20 vezes com aquele peso e foda-se. No outro dia eu ia estar
zoado da lombar e poderia comprometer outros treinos, sei lá, semana ou um mês. Então, assim que eu senti, eu guardei a barra, olhei para o Pacho e falei, cara, eu senti, eu não vou fazer. Então, assim, progredir de carga, você vai ter que se desafiar, você vai ter que ter aquele medo, aquele frio na barriga, falar assim, caramba, será que eu faço e tudo? Ser inteligente, mas o medo é muito importante. O medo vai te trazer essa segurança, um profissional muito bom, ou um parceiro de treino consciente do seu lado, entendeu? E assim você vai buscando cargas e cargas e cargas. Muito bom, muito bom. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, não dá para não ficar nervosa, então desculpem se eu me atrapalhar, se eu gaguejar. Vamos lá, falando da posição de alguém que está muito longe de atleta, muito longe de qualquer coisa, começando a se aventurar nesse mundo, começando assim, a estudar, a conhecer sobre. Uma coisa que eu tenho muito ouvido falar, inclusive foi uma das coisas que eu mais ouvi falar aqui no Arnold hoje, na conferência de bodybuilding, a importância de um treinador que saiba o que está fazendo, que saiba para onde você tem que ir, que saiba o que fazer com você. E, assim, falando de alguém que não tem um objetivo extremamente específico. Preciso, sei lá, focar na minha dorsal que está encurtada, ou que... Não, só precisa começar, né? Como é que você sabe o que é um treinador bom? O que é um treinador dedicado? Porque, assim, numa posição de alguém que eu não tenho muita ligação com a educação física, não é minha área, então eu não entendo. Aí você pega o quê? Aquele treinador que é conhecido, que as pessoas falam bem e tal, aí você recebe um treino, aí você vê assim, sei lá, um monte de drop set, cluster set, tipo, enfim, umas coisas diferentes. Aí você diz, ok, beleza, manipulação de variável. Mas é isso aqui? Tá certo? Isso é bom pra mim? É isso que eu preciso? É isso que eu não preciso? Champs, quer responder ela, Champs? Eu acho que você devia tentar, né? Eu acho que é muito individual. Até repetir sobre a palestra do Pacho hoje, a gente estava falando do individualismo. Fases que eu não conseguia fazer uma remada pesada, eu tive que colocar técnicas, né, de super slow, coisas que eu precisava ter uma ativação naquele grupo alvo, que eu precisava continuar treinando, né? Não é o estilo de treino que a gente vai fazer quando a gente está saudável, né? Quando eu estou sem nenhum problema, a gente vai tentar progredir em carga, porque carga é a principal coisa para você hipertrofiar. Então, como você disse, é um treinador experiente, é um treinador conhecido, então se ele te passou, eu acho que você deve acreditar, tentar. E se não der certo, aí não deu. Isso que eu ia falar, vai atrás de resultado. Se ele tem grandes resultados e ele é atencioso, ele é um grande treinador. Tu precisa dar atenção, alguém que vai te explicar o porquê ele está fazendo isso e que tem resultado. Se tu vê que está dando errado com todos os atletas ou pessoas que ele está trabalhando, algo está de errado. Então, realmente, atencioso e alguém que tem grandes resultados. Para vocês terem uma noção de como isso é relativo, eu, por vários anos, eu me preparei sozinho e fui para, se eu não me engano, três Olimpíadas sozinho. E até que eu cheguei no momento que eu fiquei tão saturado que eu decidi que precisava de um treinador. E eu fui atrás do considerado o melhor treinador do mundo de men's physique, que é o treinador do Kaique. Foi o cara que levou ele, ex-treinador do Kaique, levou ele à liga profissional, fez o Kaique conquistar um top 6 no Olímpia, né? E eu falei... Enfim, eu fui atrás do Omar. E por mais que ele estivesse fazendo André Ferguson, Raymonds, os caras que... Raymonds campeão do Olímpia, Ferguson campeão do Arnold. Cara, pela primeira vez eu não me qualifiquei para o Olímpia. Então, assim, é muito relativo a escolha do treinador, porque não é só o conhecimento e a aplicação que ele tem com você para o seu corpo. É muito da sua vivência com ele, do seu contato, como que ele vai te tratar e de como que você vai aceitar as metodologias dele. Porque às vezes a metodologia dele é perfeita, mas não para você. E aí que tá, um treinador bom, ele sabe avaliar isso e sabe consertar e ajustar. E eu acho que faltou muito isso no meu trabalho com o Omar. E aí eu peguei o Stefan e foi justamente o contrário. É um cara que ele fez uma leitura completa das minhas preparações que eu fiz sozinho e ele simplesmente fez praticamente tudo que eu vinha fazendo, só que colocou um pouquinho do que ele já faz. Então isso para mim é um treinador impecável, sabe?
Boa. Boa noite aí, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que eu admiro todos os quatro. Acompanho o trabalho de vocês em todas as plataformas possíveis. Eu que gostaria muito de poder fazer uma pergunta para cada um, mas não dá, convenhamos. Querido Zanca, você não é normal. Você tem uma força muito acima do comum, né? Então, eu queria fazer essa pergunta especificamente para você, por ser Classic, precisar um pouco mais de força e menos, assim, seco, né? Precisa muito de força, mais do que a Men's, especificamente. Mas minha pergunta é, você ama treinar carga, eu amo também. E eu queria perguntar a você se você acharia interessante incluir uma periodização ondulatória em alguma fase de preparação. Por exemplo, uma semana com muita carga e outra semana com menos carga, apesar de você não gostar e você não se sentir bem com isso. Você diria que o treinamento com carga muito alta funcionou mais para você, ou isso é mais um consenso entre os biotipos que você tem acesso, que parecem com você? Boa pergunta, cara. É super importante isso, né? A gente saber a hora de tirar o pé, né? Mas eu não digo, por exemplo, uma semana treinando bem pesado, outra semana treinando mais leve. Com o Pacho, a gente é muito de feeling, do dia. Então, eu chego no dia, o Pacho pergunta como eu tô, eu falo que eu tô bem e tal. Vamos pro treino. Como a gente já tem bastante tempo trabalhando junto, ele conhece, cara, como vai ser meu treino no primeiro exercício. No primeiro exercício ele vê se eu estou um pouco encurtado, se eu já fiz o número de repetições que ele pediu com mais dificuldade. Ali ele fala assim, ó, hoje não é o dia pra gente bater recordes, entendeu? Então assim, a gente vai, ele usa bastante das técnicas do conhecimento dele para levar assim a exaustão e a gente ter um bom treino sem explorar o máximo da carga que a gente sabe que consegue fazer. Só que, por exemplo, a gente tá num ritmo de competições, cara, muito forte. E eu sou muito competitivo, cara, então se eu fico uma semana sem treinar, igual eu falei com o Diogo ali, eu sei que é muito bom pro meu físico, eu fiz isso e realmente foi bom para descansar, mas a cabeça fica aqui, cara, eu preciso correr atrás do resultado. Eu me cobro assim, não adianta eu mentir, eu me cobro assim. Então, ter semanas que eu vou falar assim, eu preciso tirar o pé agora, cara, só se eu tiver com algum problema me incomodando, alguma dor, alguma lesão, alguma coisa que possa comprometer de piorar, entendeu? Mas, cara, eu treino pesado o ano inteiro, saio de competições, descanso sim, tiro uma semana parado, outra semana fazendo os treinos regenerativos, 2 semanas, se eu ainda estiver sentindo um pouco travado, a retenção muito forte. Então isso é muito de feeling, entendeu? Hoje, treinando há 10 anos aí, cara, eu consigo sentir se, cara, não é para fazer força hoje, entendeu? Então é mais no feeling mesmo. Boa. Tem mais uma pergunta, a última, né? Boa, vamos lá. Boa noite, pessoal. Pros três. Uns 15 dias atrás eu vi um atleta falando que não conseguiu chegar no campeonato do jeito que ele desejava devido ao estresse que ele passou durante a preparação com a esposa. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual a importância da esposa de vocês durante a preparação? Começo? Pô, boa pergunta, cara. Isso é muito importante. A mulher junto ali, ela pode colocar o cara lá em cima, também pode colocar o cara lá embaixo. Eu vi casos do cara querendo competir, do cara querendo se dedicar, querendo ser 100%, mas ele era assim fora de casa. Quando ele chegava em casa era um desafio, né? Ele tentar explicar para a mulher como é, ele tentar fazer ela gostar daquilo, e sempre ali contra, sempre uma palavra negativa. E eu acredito sim que pode atrapalhar de certa forma, quando o cara está numa finalização ali, é um momento muito importante para ele, que realmente a cabeça tá diferente, entendeu? E se não tiver um apoio dentro de casa, isso afeta. Eu falo porque afeta muito a mim positivamente. Eu conheci a minha mulher em um campeonato, né? Quando eu conheci ela já era atleta, nos conhecemos no Campeonato Mineiro, depois nos vimos no Campeonato Brasileiro, depois começamos a namorar e assim, o esporte nos uniu e o esporte nos fortaleceu. E até hoje, cara, eu falo que eu prefiro estar em preparação junto com ela
do que só um em preparação. Fala assim, pô, mas aí os dois estão nervosos, os dois brigam muito. Não, a gente se entende, reconhece melhor uma dor do outro. Então, por exemplo, eu estou num dia que eu estou estressado, passando fome, lógico, e às vezes um dia ela está comendo melhor, mas ontem ela estava passando fome. Então ela olha para mim e fala assim, cara, eu sei como é que ele está. Então deixa ele no canto dele. Então acaba que a gente se entende mais, entendeu? Então para mim, eu falo que a mulher somando comigo é super positivo, mas tem a ver isso sim, a pessoa tem que estar junto com você e te apoiar nessa caminhada. Cara, eu acho que essa questão de homem e mulher parte muito de uma questão de responsabilidade de ambos. Principalmente, a gente está falando aqui, por exemplo, de um homem que vai competir, está começando sua carreira e precisa fazer um certo investimento na preparação e ele começa a tirar o sustento da família para colocar dentro do esporte. Isso é só um exemplo. E eu estou falando da questão de responsabilidade. Isso, para mim, é perda total da responsabilidade e a mulher tem todo o direito de não ser compreensiva com isso. Eu falo isso porque eu vivencio muito isso dentro da minha consultoria, sabe? E eu explico pro cara, eu fui um cara muito pobre, velho, e eu tinha que fazer com o que eu tinha, sabe? E não é porque eu fui crescendo que eu tirava de certos pontos da minha vida ou de um estudo, ou de algo para dentro da minha família. Sempre ajudei muito meu pai e minha mãe. Então, assim, eu acho que é uma questão que parte mais em responsabilidade da pessoa que está competindo, seja o homem ou da mulher, e da compreensão do outro, sabe? Então, se você consegue levar uma preparação, fazendo com o mínimo que você tem, sem colocar em xeque a sua vida familiar, eu acho que basta a compreensão da pessoa que está junto de você. Mas se você faz justamente o contrário, cabe a reclamação da pessoa, cabe ela não te apoiar porque você está fazendo algo que não é justo com a sua família. Então, assim, eu acho que a palavra-chave é respeito e a outra palavra é compreensão, sabe? Elas caminham lado a lado e são muito importantes na preparação. Falou tudo, Diogão. Obrigado. De verdade, cara. Quem me acompanha sabe o quanto a minha esposa me apoia. Ela realmente me ajuda em tudo. Ela não tem o que falar. Ela realmente é a melhor esposa, entre aspas, desse esporte. Mas independente se eu tivesse ela ou não, eu ia fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu já comecei esse trabalho antes de conhecer ela. E tipo, eu sempre deixei bem claro. Eu vou fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. E ela acreditando em mim, realmente me ajudou a ir além. Então, tipo, é um conjunto. Um tem que entender o outro. E não adianta também eu querer... Todo mundo fala, pô, faz a Gil fazer dieta? Não, cara. Se ela não quiser, se ela quiser comer hambúrguer todo dia, é ela, sabe? Eu que dediquei a me preparar a fazer dieta. Então todo mundo pergunta, mas a Gil só come besteira do teu lado. Cada um com suas escolhas. Eu entendendo ela, ela me entendendo. Por isso que eu apoio ela, ela me apoia. E é isso. Let's go, baby. Let's go. Let's go, baby. Muito top. Então é isso, pessoal. Acho que esse foi mais um papo aqui, o Arnold Talks bombando. O mais legal é isso, a interação, você poder falar com o seu ídolo. Espero que tenha agregado. Obrigado, Zanca. Obrigado, Champs. Let's go. Obrigado, Diogão. Uma salva de palmas a todos aí. Valeu, galera, por participar. Obrigado, gente. Tamo junto. Boa noite a todos. Valeu.